Nos filmes, séries ou novelas, pessoas de carne e osso falam, riem e choram, encarnados nos seus personagens. São os atores e atrizes que transmitem as suas subjetividades entrelaçadas com suas próprias vidas. Constituem autorias que podem vir desde a construção do roteiro, penetram nos sets e nas telas. Basta um mero olhar, um gesto, para conectar com o espectador e subverter o que lhes foi reservado. Neste episódio, veremos como o cotidiano nos territórios negros da cidade de Salvador forma autores e personagens. Daí a importância em homenagear Chica Xavier, por uma carreira extensa que inclui a sua participação na minissérie Tenda dos Milagres, em 1980, na voz do seu filho. Chica saiu de Salvador cedo para dar prosseguimento à carreira, ao lado do marido, o também ator Clementino Queller. Raiz é a palavra ideal para definir Chica Xavier. Ela sempre se afirmou como uma mulher baiana. Enquanto isso, outros vieram de fora para fazer a carreira em Salvador, como a gaúcha Luísa Maranhão e o convidado deste episódio, Severo Descelino, um poeta e militante sergipano conhecido no personagem Chico Rei, de filme homônimo. Então, quando ela me informou, indicando exatamente o local do teste, eu realmente fiquei preocupado, porque fiquei com medo, né? Porque era um concurso nacional, esse pessoal estava rodando o Brasil todo. O encontro que vai conduzir essas histórias é de atores do Bando de Teatro Olodum, Jorge Washington e Luciana Souza. Os dois vão reconectar as suas vidas, dilemas e papéis com ênfase no filme e na série O Paió, uma encruzilhada na relação de autoria no Estado. O Paió é um sucesso que fala a língua e apresenta os dilemas da cidade negra. Luciana está em novo esplendor nesta carreira, após participar de Bacurau e o premiado Curta Inabitável. Sobre a necessidade de valorização das da nossa identidade, sobre se firmar, sobre dizer eu existo, eu estou aqui, eu sou dessa cidade, eu preciso ocupar esse espaço também com dignidade. Já Jorge Washington segue um dos passos de Mário Guzmão, homenageado ao longo desse episódio. Guzmão ensinou a cidade negra a invadir e subverter a produção artística europeizada por quase 4 décadas. Caixa d'água tinha o Afoxé Olorum Babamim. Quem era o patrão desse Afoxé Olorum Babamim? Mário Guzmão. Os ensaios do Olorum Babamim eram às quintas-feiras e eu ia direto para todos os ensaios. Eu nasci na Estrada Velha de São Caetano. A minha mãe teve 7 filhos, 6 mulheres e um homem. O meu pai, quando eu tinha 7 anos, houve uma separação e aí nós continuamos morando na Estrada Velha de São Caetano, só que em outra casa. Eu sempre tive o contato com a arte, porque minha mãe cantava, minha mãe tinha uma afinação assim, bem apurada, minha mãe fazia reza de Santo Antônio, dava caruru, dava pipoca, rezava as pessoas, né? Era a grande empreendedora da casa. E era essa mesma mulher que ia para a rua buscar o sustento, trabalhar, vendia, tinha salão de beleza, sempre criando coisas para manter a família. Um determinado momento eu senti vontade de participar de grupos, agora já jovem, já trabalhando, estudando. Mas assim, eu nunca pensei, não tinha como conceito ser atriz, mas eu tinha como desejo fazer teatro.
Eu penso que hoje essa ideia de fazer teatro era o desejo da coletividade. E é o que eu fui encontrar depois, no Bando de Teatro do Olodum. Antes do bando, eu participei de outros grupos, eu fiz cursos, e aí eu fui inserida no ambiente do Pelourinho. Aí eu tive contato com o Teatro Miguel Santana. Engraçado que ali eu via Luiz Orlando transitando, né? E eu não entendia, porque eu não pensava em ser atriz, nunca me passou na cabeça ser atriz de cinema. Então, nesse encontro com o Pelourinho é que eu vou descobrindo as instituições que ali viviam, instituições de capoeira, a militância. Eu fui encontrar o movimento da militância negra também. Fui ter esse contato quando eu fui estar nesse espaço. E quando chegou em 90, teve essa seleção do bando, onde eu entrei juntamente com o Jorge, também foi essa primeira formação, essa fundação. E a maioria dessas pessoas que estavam nessa seleção eram pessoas que já tinham movimentos nos seus bairros, eram representantes de comunidades, pessoas que já faziam teatro. Muitas pessoas já tinham essa bagagem, esse contato com o teatro, mas não com o cinema. Eu sou nascido e criado no bairro da Liberdade, né? Então eu já nasci no lugar onde a cultura ferve geral, né? Eu nasci na rua Daci Vargas, eu nasci em casa, fui aparado pela parteira por mãe Zefa. Uau. E é engraçado que no entorno de onde eu morava na Daci Vargas, que é no Queimadinho. Aí mais na frente tem a Marquês de Santana, tinha uma escola de samba chamada Acadêmicos do Ritmo. Na parte de cima, na Luiz Dias, tinha outra escola de samba que era o Ritmo da Liberdade. Mais acima, para o lado da Caixa d'Água, indo em direção à Caixa d'Água, tinha o Afoxé Olorum Babamim. Quem era o patrono desse Afoxé Olorum Babamim? Mário Guzmão. Os ensaios do Olorum Babamim eram às quintas-feiras, eu ia direto para todos os ensaios. Chegava da escola, tomava café, brincava ali, subia para o ensaio do Olorum, que começava por volta de 8 e até umas 10 da noite. E Mário sempre estava por lá e eu admirava aquele cara sem saber por quê, porque eu não tinha intimidade com ele. Eu sabia que ele era uma personalidade, eu sabia que ele era ator, eu sabia de muita coisa dele, mas eu não tinha intimidade com ele. A minha intimidade com ele foi mais na frente. Nessa época, Pedro, eu não imaginava que eu ia me embaldear para o lado da arte, né? Eu lembro que eu participei, cara, como figurante de Tenda dos Milagres. A Globo fez Tenda dos Milagres, eu acho que foi 84, acho que 1984. E eles pegaram os grupos culturais de Salvador para ser figurante. E eu fui como figurante pelo Ilê. A gente foi para Cachoeira, a gente ia filmar em Cachoeira, aí saía de manhã, passava o dia todo em Cachoeira. Era massa, velho, era uma diversão, porque a gente ia tocando, ia cantando as músicas do Ilê no ônibus. E aí a gente passava o dia lá. Teve uma cena muito engraçada. Dudu Moraes, ela tinha que sair ela saía de uma casa, que é ali do lado da igreja, acho que é a igreja da Matriz, naquela rua lateral ali, em Cachoeira, e eu ficava na frente dela. Quando dava ação, eu tinha que sair na frente dela. E ela estava chorando.
Aí eu falei assim, o que é que você tem? Por que você tá assim? Não fica assim não. Só depois que eu fui fazer teatro que eu fui me entender qual era a situação. Eu desconcentrando a mulher, cara. Era uma cena que ela tava brigada com o Pedro Arcanjo. Ela tava chateada, não sei o que, era uma coisa assim. Então ela tava chorando e tal. E eu fiquei com pena dela e comecei. Aí depois que eu fui fazer teatro, eu fui entender a situação, sacou? Porque nessa época aí eu não sabia nada, eu não sabia para que lado ia nada, mas eu achava bonito aquele lugar, eu achava aquele lugar glamuroso, sacou? Olha, eu sou basicamente um negro comum de periferia, né, daqui de Sergipe, que tem minhas raízes no Canavial, aqui que a gente chama exatamente de Cotinguiba, e que meus pais são oriundos daquela área e que vieram para aqui, para a área urbana de Aracaju, saíram de Santa Rosa, de Riachuelo para Aracaju. E daí a gente começou a vir e tive toda uma família voltada para a ocupação doméstica. Nós não tivemos grandes eventos e meu pessoal estava sempre ligado. Meu pai era do Trapiche, trabalhava no Trapiche, no Cais do Porto. Minhas irmãs trabalhavam doméstica nas casas do pessoal. E tinha outra que era da fábrica. E através desse envolvimento todo, a gente começou a ter diversas ações, não só a nível social, cultural, mas sobretudo política, porque através da fábrica, minha irmã entrou para a Juventude Operária Católica e que desenvolveu todo um processo, né, de resistência. Essa resistência não só às questões religiosas, mas sobretudo às questões políticas, né? Que aqui na minha casa era praticamente um espaço sindical onde muitos documentos e muito sindicalista que a polícia estava procurando passava por aqui, e a gente teve todo esse envolvimento. Eu, depois que saí do colégio, né, do jardim de infância, então com 11, 12 anos, eu estava indo para Salvador. Meu irmão me levou para lá, para Salvador, que ele era magarefe. Então ele vendia carne de porco ali naquele mercado de Água de Menino, né? E eu morei muito tempo lá. Depois saí, retornei para aqui para Aracaju e logo depois que eu prestei exame para a Marinha, retornei a Salvador e convivi com aquele pessoal ali no Mercado Modelo. Infelizmente a gente teve grandes eventos negativos, né? Não só no Mercado Modelo, mas sobretudo lá em Água de Menino. Muita atenção, senhores e senhoras que estão fazendo compras na feira. Pedimos que, sem precipitações, dirijam ao exterior da feira. Os bombeiros já devem estar a caminho. Se eles não vierem logo, vamos todos pro céu, porque no inferno nós já estamos. Atenção, senhores comerciantes. Atenção, pedimos aos senhores comerciantes que fechem suas barracas e, sem precipitações, dirijam-se para a parte exterior da feira. Há um princípio de incêndio numa das barracas localizadas
próximo aos depósitos inflamáveis. Atenção, muita atenção. Há perigo de explosão. Porque tudo que aconteceu na minha vida começou na Bahia. E o processo Mário Guzmão foi exatamente foi um alavanche, tá? Uma avalanche muito grande que desenvolveu tudo, porque ele carinhosamente indicava tudo, dava o espaço para que a gente pudesse ser, de fato, aquilo que a gente é. Então ele não colhia, ele fazia com que as coisas se multiplicassem. Ele era um agente multiplicador. Solidariedade, companheiros, é só o que pedimos. Se não aumentarem os nossos salários, morreremos todos de fome. Nossas mulheres, nossos filhos, já têm vergonha de olhar para a gente. A minha resposta, a nossa resposta é a greve. Nós não podemos mais ver nossas mulheres, nossos filhos sofrendo tanto do jeito que está sofrendo. Então nós temos que fazer o seguinte: greve. Greve é o nosso movimento. E a partir de hoje e amanhã, lá no sindicato, nós... Ei, você não é Henrique? Balduino, você, rapaz, onde é que você estava há tanto tempo? Eu viajei. Ah, Estou de volta. Ah, mas que bom. Fiquei contente com você. Estamos aqui na luta, numa batalha muito grande. Companheiro, polícia. Isso. Se você precisar de emprego, Baldo, procura a gente lá nas docas. E em Salvador ele desenvolvia ações coletivas. A gente ia na casa dele, ou quando ele ia na escola, era realmente uma festa. É uma festa. E ele estava sempre apresentando algumas coisas diferentes. Então, se você ia na casa dele fazer uma visita, de repente estava lá uma performance, uma identidade brilhante e falando exatamente sobre os personagens. Tá? Então, quando eu fui apresentado a Jorge Amado, né, que eu fiz um personagem dele aqui em Sergipe, que foi o Edinho Teresa Batista, né? E eu já tinha conhecido o Jorge Amado, tá? Porque quando eu fui para a Bahia para a escola de aprendiz marinheiro, ali no Mercado Modelo, eu passava ali e via Jorge Amado com a Dorival Caymmi e Camafeu, não sei se é Camafeu, mas é Camafeu de Oxóssi, aquele grande pai de santo, que era a grande expressão na música de candomblé. Eles gravavam aqueles discos, aqueles long play, que aqui era realmente o xodó. Todo mundo queria ouvir esse pai de santo, que ele também era capoeirista. E então, a gente desenvolveu tudo isso dentro também dos terreiros, porque a gente estava sempre sendo convidado para assistir o trabalho aí nos terreiros da Bahia. Participei do grande evento cultural e histórico da Bahia em relação à ancestralidade, em relação aos terreiros, porque nós brigamos, não enquanto aluno da escola, mas sobretudo como representante sergipano em busca de uma reparação, de uma ação reparadora na Bahia. Foi aquela confusão que existia em frente ao terreiro da Casa Branca, que foi exatamente ligada àquele posto de gasolina. Então teve grandes eventos para que se retirasse aquele posto de gasolina em frente ao terreiro. E depois nós lutamos para o tombamento do terreiro da Casa Branca.
E foi realmente muito importante a minha participação e a minha vivência com o pessoal dos terreiros da Bahia. E foi lá na Casa Branca que eu conheci exatamente Mãe Estela. E logo depois a gente teve, através da nossa ação junto com uma sociedade, a SECNEB, de Juanita e Mestre Didi, então começamos a participar, que eu sou sócio de lá, da SECNEB, né? E depois a expressão, a vivência com o Mestre Didi, porque ele era o assobá do meu orixá, e a gente tinha uma relação meio mítica, né? Eu nunca consegui olhar nos olhos de Mestre Didi. Eu falava com ele sempre com os olhos baixos, olhando para o outro lado. Não conseguia, era aquela energia muito grande. Minha mãe, Chica Xavier, é uma atriz referência, é uma das chamadas damas negras das artes cênicas, né, junto com Ruth de Souza, Léa Garcia e Zezé Mota. E a vinda dela para o Rio de Janeiro teve duas funções, que era conhecer o pai dela, com quem ela só se comunicava por via de cartas, porque ele tinha uma outra família, né? Ela foi fruto de uma relação fora do casamento do meu avô, e também para realizar o sonho de se tornar atriz. Naquele tempo, estamos falando de anos 50, era difícil você tocar uma carreira de projeção, né, artística, não sendo nos grandes centros, né, ainda mais no Rio de Janeiro, que ainda era a capital do Brasil. Então ela veio com essas duas metas para o Rio de Janeiro, teve a felicidade de minha avó ter trabalhado com Anísio Teixeira, e de muito tempo depois que minha avó se afastou da família de Anísio Teixeira por causa daquela situação de se ver grávida, solteira, numa época que os olhares sobre as mulheres negras, ou sobre as mulheres em geral, em situações assim, era outro. Minha mãe restabeleceu essa amizade entre eles, e quando ela veio ao Rio de Janeiro, e Anísio soube que ela e meu pai, que veio junto com ela, chegaram no Rio, oportunizou que eles trabalhassem no INEP, que é recém-fundado, e foi por onde eles se aposentaram no serviço público já no final dos anos 80. Mas a carreira dela artística sempre trouxe a marca da atriz negra, baiana, Chica Xavier. O que vem a gente a fazer cinema é a visibilidade que o bando de teatro vai nos dar. Eu lembro que a primeira experiência no cinema no audiovisual, foi com esse curta-metragem Histórias de um Pescador, onde, por coincidência ou não, como nós temos muita coisa em comum, a gente fazia um casal, né? Essa história foi feita pelo Liceu de Artes e Ofícios, e a diretora era Mari Travassos, né? Mari Travassos. E daí, depois, nós fomos convidados por Monique Gardenberg para fazer o filme Genipapo. Aí, quer dizer, Monique viu as peças do bando e viu ali que ela poderia ter essa riqueza no trabalho dela, e foi uma experiência muito importante para o bando, né? Porque ali é a primeira participação, eu não sei se para todos, mas talvez para mim e para Jorge, de um longa, né? A experiência de um longa-metragem. Depois eu vim a estar em Tieta, de Cacá Diegues. E aí era um momento em que a gente já estava fazendo o Bye Bye Pelô. Então a gente já estava na mídia, a gente já estava sendo falado. E aí, quando eu vou para esse filme, foi interessante porque saiu uma lista no jornal, artistas baianos que são convocados para fazer Tieta, né? E estava lá o meu nome. E aí eu vou, cheia de gás, com muita curiosidade para fazer, mas assim, para minha
Eu diria decepção, porque eu não conhecia ainda a experiência do fazer cinema. Depois que eu vim entender, como dizem muitos, que cinema é a arte da espera. Só que o que eu penso ali sobre Tieta é que havia um cinema voltado para um único personagem. No que se refere à questão da Bahia, se redimensionou depois que eu fui reformado da Marinha, que retornei, fiz faculdade aqui, aliás, terminei o colégio, fiz vestibular e fui para a faculdade aqui em Sergipe para fazer Sociologia e História. Mas com a influência de duas atrizes daí da Bahia, que eram muito chegadas aqui em Sergipe através da nossa universidade, que nós tínhamos aqui um festival de arte, o grande Festival de Arte de São Cristóvão. Então a Nilda Spence e Jurema Pena era grande presença aqui em Aracaju, Sergipe. Quase que todos os meses eles estavam aqui dando curso de teatro, fazendo apresentações, enfim, trazendo apresentações de lá de Salvador. E através dela, os amigos que faziam teatro aqui em Sergipe, como Pedro Barroso, que hoje não está mais no campo da arte, porque ele fez direito também, e junto com a mulher produziu o escritório dele. Mas nós fomos para lá, através de Nilda Spence, fizemos vestibular para o teatro e fomos para lá, para a escola de teatro São Antônio, desenvolver o trabalho, mas não chegamos a concluir, porque logo depois a professora Dulce Aquino foi solicitada por um grupo do Rio de Janeiro a informar sobre determinadas características de alunos, e ela nos indicou. Foi quando o grupo que estava atrás de atores, selecionando atores para o personagem Chico Rei. E Dulce Aquino informou que na escola tinha um e falou a meu respeito. Então, quando ela me informou, indicando exatamente o local do teste, eu realmente fiquei preocupado, porque fiquei com medo, né? Porque era um concurso nacional, esse pessoal estava rodando o Brasil todo, tá? De certo que eu fui, e lá naquela biblioteca, que eu esqueci o nome dele agora, do Barris, tá? A gente se encontrou, eu fiz o teste, depois fomos para o Rio de Janeiro para conversar com a produção internacional e, sim, os professores se colocaram à disposição, dispensando a minha presença, né, nas aulas, e que depois fariam teste, né, utilizando as matérias práticas do filme. Mas eu fiz o filme Chico Rei, muito importante, que foi, inclusive, já ligado à questão do cineclube daqui de Sergipe, que eu era participando do cineclube, através do pessoal daqui, que era Djaldino Mota Moreno, também ligado à Universidade Federal de Sergipe. A gente fazia teatro, a gente fazia cinema, a gente participava de seminário, e na Bahia a gente estava sempre ligado, né? Raiz é a palavra ideal para definir Chica Xavier. Ela sempre se afirmou como uma mulher baiana, apesar de que, se pensarmos que ela viveu praticamente 2 décadas em Salvador e desde então morreu com 88 anos, passando praticamente 6 décadas no Rio de Janeiro, mas a essência dela, a forma dela ver o mundo, a forma dela lidar com sua ancestralidade a partir das tradições de matriz africana, onde ela se iniciou no candomblé, mas ela se firmou na Umbanda já aqui no Rio de Janeiro, sempre estão presentes, de alguma maneira,
em seus personagens. Essa raiz que faz com que pequenos personagens que ela fez em alguns momentos da carreira dela, de repente, ao aparecer sutilmente num canto de cenário ou dando a deixa para o personagem principal, começa a ganhar projeção e começa a ganhar dimensão. A empatia do público, a empatia do elenco, a empatia dos diretores, começam a dar visibilidade maior, os autores começam a escrever mais para aquela personagem coadjuvante, e assim Chica Xavier começa a se firmar nesses espaços. E um episódio muito interessante que mostra como essa raiz baiana sempre esteve presente foi na década de 80, e todos vão lembrar que é um personagem muito marcante dela na televisão, que foi em Tenda dos Milagres, que era um personagem que, quando ela soube que estavam fazendo o teste, nessa altura, minha mãe, Chica Xavier, não fazia mais testes, né, mas ela soube que iam fazer Tenda dos Milagres, e tinha a personagem da Magia Baçan, mas que nem consideraram chamá-la, porque eles queriam já uma pessoa, se não fosse uma atriz, uma mulher baiana mais velha. E na época ela não tinha a idade pensada para a personagem. E ela pediu, quase implorou para fazer o teste para esse papel, coisa que ela já não faria normalmente. E que ela viu que estavam preparando o estúdio, que o diretor não estava muito, ou a pessoa da produção que ia dirigir o teste não estava muito dando bola, sabe aquela coisa assim, vamos fazer só para constar, aquela coisa. E ela já estava assim, ela botou uma roupa básica, né, de axé. E aí, quando começou o teste, ela resolveu cantar fazer um cântico antigo para Exu. E modulou a voz, botou uma certa rouquidão, ela buscou na memória dela todas as mais velhas do axé para poder compor aquele momento, e o teste nem foi adiante, ela ganhou o papel. Exu abriu as portas para que Chica Xavier fizesse o papel mais importante da carreira dela. O que é que vocês estão parados aí? Não estão vendo a destruição? Por isso que a gente avança um passo e volta 2 para trás. Aonde é que foi parar a força do meu povo de sangue africano? Vocês só querem viver na pândega, trocando a noite pelo dia, esquecendo as obrigações. Nós estamos numa guerra. Quantas vezes vai precisar eu lembrar vocês disso? E eu pergunto, quem de vocês faz alguma coisa para ajudar? Pois eu digo, ninguém. E além de não fazer nada, ainda fazem pior. Que nem o mestre arcanjo aí. De braço com uma branca, falando para ela os segredos do nosso povo da nação Nagô. Se vocês estão pensando que vão dormir, estão muito enganados. Eu quero esse barracão direitinho do jeito que era antes do anoitecer. E vós me ser, mestre arcanjo, leve a branca para casa e volte aqui amanhã. Eu quero uma palavrinha com o senhor. Só nós dois e os búzios.
essa relação, né, de lidar com as pessoas do cinema e ter já no teatro essa bagagem de uma ideia negra, né, de uma autoria, de uma presença negra. Como é que isso circula na cidade de Salvador, no cotidiano? Pedro, tem uma coisa muito importante aí que tem que ser marcado, que é o movimento negro contemporâneo. O movimento negro contemporâneo sempre cobrou o negro no cinema, na TV, na mídia, onde quer que seja, de uma forma digna, de uma forma de representatividade real. Né? A gente começou, o movimento negro começou a bater muito nessa baianidade nagô, nessa forma, né, nessa forma folclórica de você representar o negro. Então o bando, eu já como ator do Bando Teatro Olodum, a gente já vem muito impregnado dessa reivindicação, e desse cuidado de representatividade, né? de como se apresentar no cinema. Então, tanto que a gente tem um mote no Bando Teatro Olodum, que é o ator negro ele tem que ir para o palco formar, não deformar. Da mesma forma que os negros do Quilombo protegem os negros que estão fugindo, eu quero que todos fiquem sabendo que se algum dia algum de vocês quiser ganhar a liberdade junto à cidade dos brancos, podem fazer isso com os negros da mina encardideira. É por isso que eu quero deixar esse senhor aqui. Não, seu Hermes. Aqui nós não precisamos de dinheiro nem de ouro. Os negros da cidade, sim. Lá eles precisam de dinheiro, de ouro, para tentar comprar suas liberdades. Nós aqui já somos livres. Vocês podem ser livres aqui, escondidos, mas não vão poder ser livres na cidade dos brancos. Mas a liberdade dos brancos não interessa pra gente. Interessa a gente a liberdade dos negros. A liberdade não vale dinheiro? É isso mesmo. A liberdade não é só não ter corrente nem argola. Ela é muito mais. Ela está aqui dentro da gente. A nossa música, o tambor, a nossa dança. Na alegria dividida por todos. Então a gente tem muito cuidado quando a gente quando a gente pisa no palco, quando a gente bota a cara numa tela de cinema, quando a gente bota a cara numa tela de TV. O que a gente vai falar, a forma de falar. Né? Eu falo isso porque tanto o filme quanto a série O Paió foi através de muita discussão, muita luta. A forma como a gente foi para a tela foi uma forma de... A gente brigou muito, foi um ano ou mais de discussão até a gente aceitar fazer, até a gente assinar o contrato. Porque eles queriam mandar o texto pronto, a gente não aceitava o texto deles, aí chegamos a um lugar de que eles mandavam o esqueleto da cena, a gente improvisava, botava o diálogo, aí escrevia esse diálogo, não era assim, Lu? A gente ficava ali, passava horas e horas improvisando como se fosse teatro. Era o modo como a gente construía as nossas peças. A gente começava a construir improvisando, aí vinha uma situação, a gente improvisava. Aí terminava de improvisar, escrevia tudo que improvisou, e aí depois juntava tudo, mandava para eles. Aí lá o roteirista deles ia lá e decupava tudo, fazia, aí mandava pra gente. Para poder a gente botar do nosso jeito. Aí a gente ia, refazia, aí mandava de novo para eles. Até chegar no texto final, meu irmão, era um trabalho dos infernos. Mas a gente não tinha problema com esse trabalho, porque a gente sabia o que é que a gente queria fazer ali. Né? Então eu acho que o coletivo o coletivo dá força para isso. Quando você vem com um coletivo, com um grupo que já está ali na história. Porque individualmente é difícil você fazer isso. As peças do O Paió nunca teve uma pessoa ou alguém era o protagonista da história. Éramos todos protagonistas. Na verdade, o protagonismo era muito mais das temáticas sociais, das questões que a gente falava, né? Mais do que... Então, esse sentimento de coletividade que eu penso lá atrás, o fazer teatro, eu encontro nesse lugar, que é um lugar que a gente constrói coletivamente. E é o lugar que a gente vem também amadurecendo as nossas
as nossas ideias, os nossos entendimentos sobre cidadania, sobre a necessidade de valorização das nossas da nossa identidade, sobre se firmar, sobre dizer eu existo, eu estou aqui, eu sou dessa cidade, eu preciso ocupar esse espaço também com dignidade. E aí eu fui participar de outros longas-metragens, por exemplo, Flores Raras, de Bruno Barreto, e eu penso que lá eu vivi situações onde eu pensava como um cinema que é feito por brancos, como quando a gente é convidado, você estava falando anteriormente de quando a gente vai como negro, a gente imprime também a nossa personalidade, o nosso modo, mas eu vejo também que esse cinema que tem essa visão, que vem com esse recorte, é o branco quem produz, é o branco quem dirige, é o branco quem trabalha de um modo geral na técnica. Lá a gente se depara também com essa divisão, a gente se depara com essa opressão. Eu me senti em determinados momentos, não só nesse filme, mas em outros, como esse é o seu lugar. Existe esse distanciamento, né? Você não pode avançar muito. Mas a gente infarto eu nunca fiz. Eu aplico injeção, tiro pressão. Meu negócio é enfermagem. E eu não quero saber de menino morto aqui no meu prédio, hein? Gente, cadê a sua fé, dona Joana? Carmen, minha filha, você vai ter que fazer um parto. É uma benção botar uma pessoa no mundo, menina. Ô, manhã, quebra essa aí, vai. Pelo amor de Jesus Cristo, Carmen. Opa, aí, ó. Que alegria a minha mão. Pegue ela aqui. Bora, Marquinhos, isso é rápido. Vai dar tudo certo. Respire, vai. Vixe, Maria, essas horas eu não queria ser mulher, não, viu? Yolanda, vixe, puxe, puxa, vai. Meu pai assim, eu quero trazer um pouco da representação do bando enquanto estética, enquanto inaugurador, né? O bando inaugurador de uma estética, tanto no teatro como no cinema, que aí a gente, mesmo com tantas conquistas, mesmo com o reconhecimento, a gente também sofre muitas críticas. Por quê? Por um olhar que não entende que existem outras formas de se representar, com um olhar que pensa que só esse padrão eurocêntrico, né, que é a forma de representação, que essa maneira de falar alto, de se expressar mais por inteiro, a gente ouviu muitas coisas assim, é caricato, é folclórico, e isso também nos inquietava. Então, essa maneira de muitas pessoas verem, a gente entendeu também que era muito despeito também, né, Ana Jorge? Muita gente que lá, eu não estou lá, assim, gente que queria estar também nesse lugar desse reconhecimento. E a gente vai com tanta força, a gente vai com essa representação, com tanta força. Eu acredito muito que esse movimento de ser bando, esse movimento de ser coletivo, que é essa necessidade que a gente precisa hoje de se juntar, de juntar essas pessoas, esses grupos, essas ideias e a gente ir para cima do que a gente acredita e do que a gente entende que a gente precisa ocupar. Essas produtoras, no caso a Globo, trabalham exatamente como determinados diretores que tornem o ator. Então o ator não se desenvolve. Tem um trabalho que a Lucélia Santos fez com a Neuza Borges, numa novela, que eu vou dizer uma coisa, ali não foi dirigido não. Eu acredito que o diretor deve ter dito, olha, a cena é essa, vocês fazem isso. E houve aquela explosão. Olha, foi uma expressão tão forte, no caso da cigana e da pombagira,
Foi uma coisa assim que a gente fica sem respirar. Preste bem atenção, moça. Antes do dia clarear, eu te dou Ciro nos teus pés. Você pisa como você queria. Esmaga ele como você queria. E eu te dou o Camilo de volta. Toma, moça. Toma um anel, toma. Toma. Não depende mesmo da tua vontade. Com um anel ou sem anel, eu tomo conta de você. E você vai correr atrás do José. Atrás de todos os homens que eu quiser. Na hora que eu quiser. A sua teimosia, moça, pode me atrapalhar. Mas não vai me empatar em nada. Proibiu e proíbe do ator ser cidadão. E quando a gente vai buscar, a gente cobre, a gente pratica a nossa cidadania, então ela dá uma cacetada. Então eu passei quase 22 anos sem ter espaço na Globo, desde que eu fiz o Chico Rei. Eu fui ter agora essa expressão, tá entendendo? Evidentemente que eu fiz aquela parte da Teresa Batista, depois fiz aquele filme dali que deu exatamente o aniversário do Rio São Francisco, né? Espelho d'Água, tá? Que o pessoal era da Globo, tá entendendo? E eu fiquei realmente desesperado se o pessoal ia deixar eu continuar ou não. Então eu fui fazer lá o personagem e fiz meu personagem, que inclusive o personagem que eu fiz representava um professor lá, e depois a gente se encontrou e foi aquela emoção toda, tá? Então, o que é que ocorre? Se a gente tem expressão, a gente cresce. Mas se a gente não tem expressão, a gente não cresce. Eu fiz uma cena no Espelho d'Água que eu estava discutindo com o diretor a questão de como a gente fazia aquilo ali e que eu não estava sentindo, era coisa de um texto, que eu achava que o texto era racista. E eu disse, olha, eu sou um militante negro, e ele disse, é daquele negócio, né? Não foi mimimi, não. Tá? E ele disse, olha, Severo, eu não vou mudar o texto, você fale exatamente o que você acha que deve ser dito. Então foi ali aquele encontro que foi realmente fantástico, porque na verdade eu pensei que estava ensaiando e ele estava filmando. Depois que ele disse corte, aí eu percebi que a gente tinha filmado a cena, né? Eu só posso ser livre se meu povo for livre. Eu sou rei. Não me amole, seu Chico Rei. E comece a trabalhar para encontrar o ouro que eu estou devendo ao outro rei, o rei de Portugal. E quando o rei me traz o ouro, o outro me leva tudo. Calaca. Por que o povo trabalha cantando? Para que não possa esconder o ouro na boca. Mãos à obra, nego!
E não o perca de vista. Outros problemas maiores tiveram. O Chico Rei, tá? Que passou muitos anos, inclusive Walter Lima saindo daqui do Brasil para resolver pepino na Alemanha, tá? E o filme atrasou muito. E deu o resultado, porque Chico Rei é um grande filme e teve o maior sucesso na Europa e um filme que praticamente dizer que é o filme da inteligência brasileira, porque nós não tivemos grandes equipamentos, tá? São equipamentos simples e fizemos um grande trabalho. Eu acho que todos nós do bando, quando fizemos, depois de Opaió, muitas portas se abriram para muitas outras coisas, sabe? Muitos trabalhos. Mesmo a gente tendo distância, porque você citou, são filmes que ganham ápice, né? Que é mais visto, é mais falado, é mais reconhecido, mas todo mundo foi ali, ó, fazendo o seu trabalho aqui e ali. Mas por incrível que pareça, Opaió nunca foi esquecido, né? Por mais que alguém fale comigo sobre Bacurau, mas a gente fala Joana do Opaió, mas você vai buscar essa referência. Claro que quando a gente faz Opaió, a gente espera logo que a gente seja chamado para fazer outra coisa também, bom, mas as coisas não são assim, não funciona assim, né? E a gente vai nessa maré, só que nós vamos construindo uma outra realidade em torno disso, que é o quê? A educação. Somos todos, né, na maioria, educadores, estamos nas escolas, estamos nos projetos, estamos nas periferias, estamos aí. Tem uma coisa que eu sempre lembro, que eu acho importante falar, foi quando uma aluna chegou para mim e disse: minha pró, a senhora é atriz, o que a senhora está fazendo aqui na escola? Isso me soou assim. Falei, porra, que pergunta. Eu estou aqui na escola porque eu sou professora e porque eu fiquei pensando a importância de nós, artistas que conseguiu uma visibilidade, estar nesses lugares para poder estar trabalhando nessa formação, nessa educação.